Imagine uma civilização que há milênios moldou as bases do direito, da administração e da arquitetura. No coração da Mesopotâmia surgiu uma cidade cujo nome ecoa até hoje: Babilônia. Mais do que um mero ponto geográfico, Babilônia representa um ápice da engenhosidade e do poder na antiguidade. Um farol de conhecimento e cultura que influenciou gerações e civilizações subsequentes. Embarcaremos agora em uma jornada fascinante para desvendar a história completa de Babilônia, desde suas modestas origens até seu legado eterno, compreendendo as ascensões, os declínios e os renascimentos que a definiram. Neste primeiro segmento, mergulharemos nas raízes profundas de Babilônia, explorando o berço de sua existência na antiga Mesopotâmia, sua fundação e o apogeu do primeiro Império Babilônico, notadamente sob o reinado de Hammurabi e seu famoso Código de Leis. Para compreender Babilônia, é essencial primeiro contextualizá-la dentro da vasta tapeçaria da Mesopotâmia, a terra entre rios, Tigre e Eufrates. Esta região, no Crescente Fértil, foi o cadinho onde algumas das primeiras e mais influentes civilizações da humanidade floresceram. Antes mesmo de Babilônia emergir, os sumérios, por volta do quarto milênio antes de Cristo, já haviam estabelecido as primeiras cidades-estado, como Ur, Uruk e Lagash. Eles foram pioneiros em inovações revolucionárias, incluindo a escrita cuneiforme, a roda, sistemas de irrigação complexos e a construção de monumentais zigurates. Sua organização social e política, baseada em cidades-estado independentes governadas por reis sacerdotes, lançou as bases para futuras estruturas políticas na região. Posteriormente, por volta de 2334 a.C., os acádios, sob a liderança de Sargão, conquistaram as cidades-estado sumérias, unificando a Mesopotâmia e estabelecendo o primeiro grande império da história. Embora o Império Acádio tenha tido vida relativamente curta, sua centralização e sua capacidade de governar uma vasta área deixaram um precedente duradouro. Após o colapso acádio, a região viu um ressurgimento das cidades-estado e, posteriormente, a ascensão de novas potências, preparando o palco para o surgimento de Babilônia. A cidade de Babilônia, cujo nome significa Portão de Deus, começou sua existência de forma relativamente humilde. Fundada possivelmente no terceiro milênio antes de Cristo, ela era inicialmente uma cidade-estado menor, frequentemente sob o domínio de potências vizinhas mais fortes, como Izim, Larsa e Eshnuna. Sua localização estratégica às margens do rio Eufrates, contudo, conferia-lhe um potencial latente para o comércio e a comunicação. Por volta do século XIX a.C., a primeira dinastia babilônica, de origem amorita, começou a consolidar seu poder. Reis como Sumu-Abum e Sumu-Lael trabalharam gradualmente para fortalecer as defesas da cidade, expandir seu controle territorial e estabelecer Babilônia como um centro regional. O verdadeiro ponto de inflexão na história de Babilônia e o apogeu de seu primeiro império ocorreu com a ascensão de Hammurabi ao trono, por volta de 1792 a.C. Governando por mais de 40 anos, Hammurabi transformou Babilônia de uma potência regional em um vasto império que dominava grande parte da Mesopotâmia. Inicialmente, ele se concentrou em fortalecer a cidade e desenvolver sua infraestrutura, incluindo extensos sistemas de irrigação que impulsionaram a agricultura. Sua campanha de unificação foi metódica e implacável. Hammurabi empregou uma combinação de diplomacia astuta e força militar superior para derrotar seus rivais, como Rim-Sin de Larsa, Zimri-Lim de Mari e Ibalpiel de Eshnuna. Ao final de seu reinado, ele havia criado um império centralizado, estendendo-se do Golfo Pérsico até o norte da Assíria.
No entanto, o legado mais duradouro de Hammurabi não reside apenas em suas conquistas militares, mas em sua visão para a governança e a justiça, materializada no famoso Código de Hammurabi, gravado em uma estela de diorito, hoje exposta no Museu do Louvre. Este é um dos códigos legais mais antigos e completos conhecidos. Composto por um prólogo que exalta Hammurabi como um rei justo, 282 leis e um epílogo que abençoa aqueles que seguem suas palavras, o código abordava uma vasta gama de aspectos da vida babilônica, desde crimes e punições, incluindo o famoso princípio do olho por olho, dente por dente, ou lex talionis, até leis sobre casamento, divórcio, herança, escravidão, comércio, salários e propriedade. Ele buscava estabelecer ordem, proteger os fracos e garantir a justiça, demonstrando uma sofisticação legal notável para a época e servindo como um modelo para sistemas jurídicos futuros. A sociedade do antigo Império Babilônico, sob Hammurabi, era intrincadamente organizada em uma hierarquia social tripartite. No topo estavam os Awilum, ou homens livres, que incluíam a nobreza, os sacerdotes, os oficiais do governo e os grandes proprietários de terras. Abaixo deles, os Mushkenum, que eram uma classe intermediária de pessoas comuns, como artesãos, comerciantes e pequenos agricultores. Na base da pirâmide social estavam os Wardum, os escravos, que podiam ser prisioneiros de guerra, endividados ou nascidos na escravidão. Apesar das distinções, o Código de Hammurabi previa direitos e deveres para todas as classes, embora as punições e compensações variassem de acordo com o status social. A economia babilônica era predominantemente agrária, com a irrigação controlada pelos rios Eufrates e Tigre sendo fundamental para a produção de cereais como cevada e trigo, além de tâmaras. O comércio também desempenhava um papel vital, com Babilônia servindo como um centro de troca de mercadorias entre a Mesopotâmia e regiões distantes, como o Levante, a Anatólia e o Golfo Pérsico. Artesãos produziam cerâmica, tecidos, joias e ferramentas, contribuindo para a riqueza da cidade. A religião era politeísta, com um panteão de deuses e deusas que personificavam forças da natureza e aspectos da vida humana. Marduk, o deus patrono de Babilônia, ascendeu à proeminência durante o reinado de Hammurabi, tornando-se o deus principal do panteão babilônico. Templos como o Etemenanque, o zigurate dedicado a Marduk, eram centros da vida religiosa e econômica, e os sacerdotes desempenhavam um papel crucial na interpretação dos presságios e na manutenção do favor divino. Apesar da grandeza alcançada sob Hammurabi, o primeiro império babilônico não conseguiu manter sua supremacia por muito tempo após a morte do grande rei. Seus sucessores enfrentaram desafios crescentes. A vastidão do império e a heterogeneidade de seus povos tornaram a manutenção do controle centralizado cada vez mais difícil. Invasões de grupos externos, como os cassitas do leste e os hititas do norte, começaram a corroer as fronteiras do império. Por volta de 1595 a.C., uma incursão devastadora dos hititas, liderados pelo rei Mursili I, resultou no saque de Babilônia, marcando o fim da primeira dinastia babilônica. Embora os hititas não tenham permanecido para governar, o vácuo de poder resultante abriu caminho para uma nova era. Os cassitas, um povo de origem desconhecida que já vinha se infiltrando na Mesopotâmia, eventualmente assumiram o controle de Babilônia e governariam a região por vários séculos, inaugurando um novo capítulo na longa história da cidade. Após o auge sob Hammurabi, o primeiro império babilônico, embora poderoso e inovador, não foi imune aos ciclos de ascensão e declínio que caracterizam a história antiga. Com a morte de Hammurabi por volta de 1750 a.C.,
O império começou a enfrentar desafios internos e externos, fragmentando-se gradualmente sob seus sucessores. A partir do século XVI a.C., Babilônia entrou em um longo período de domínio estrangeiro, marcando uma fase de relativa obscuridade em comparação com seu apogeu anterior, mas que, paradoxalmente, preservaria sua identidade cultural até um futuro renascimento. O primeiro grande poder a preencher o vácuo deixado pelo declínio babilônico foram os cassitas. Originários das montanhas Zagros, a leste da Mesopotâmia, os cassitas invadiram a Babilônia por volta de 1595 a.C., após o saque da cidade pelos hititas. Seu reinado, que durou quase 4 séculos, é um dos mais longos na história da Mesopotâmia. Embora não tenham sido grandes inovadores ou construtores como Hammurabi, os reis cassitas adotaram a cultura e a religião babilônicas, mantendo a continuidade administrativa e religiosa da região. Eles estabeleceram uma capital em Dur-Kurigalzu, e sob seu governo, a Babilônia permaneceu um centro cultural e religioso importante, mesmo que seu poder político e militar tenha diminuído consideravelmente em relação ao período amorita. No entanto, o período cassita eventualmente cedeu lugar a novas potências, e a Babilônia seria repetidamente subjugada e disputada por impérios vizinhos, notavelmente a Assíria. A partir do século VIII a.C., o Império Neo-Assírio, com sua formidável máquina militar e métodos brutais de conquista, consolidou seu domínio sobre a Mesopotâmia. A Babilônia, rica e estratégica, tornou-se um alvo constante e um ponto de atrito. Os assírios frequentemente impunham governantes fantoches, mas a cidade, com sua longa história de autonomia e sua população resiliente, resistia com frequência. Em resposta às revoltas, os assírios recorreram a táticas de repressão severa, culminando na devastadora destruição da cidade pelo rei assírio Senaqueribe em 689 a.C. Babilônia foi saqueada, suas muralhas derrubadas e o solo salgado para impedir o cultivo, um ato de vingança sem precedentes. Embora posteriormente reconstruída por Esarhaddon, outro rei assírio, a Babilônia continuava sob o jugo assírio, aguardando o momento certo para sua libertação. Esse momento de libertação viria com a ascensão dos caldeus, um povo semita que havia se estabelecido no sul da Mesopotâmia. Aproveitando a instabilidade política e as guerras civis que enfraqueciam o Império Assírio no final do século VII a.C., Nabopolassar, um líder caldeu, iniciou uma revolta em 626 a.C., proclamando-se rei da Babilônia. Ele forjou uma aliança estratégica com os medos, um poderoso reino iraniano, e juntos lançaram uma ofensiva implacável contra a Assíria. A queda de Nínive, a capital assíria, em 612 a.C., marcou o fim do Império Assírio e o início de uma nova era para a Babilônia. Esta revolta não apenas garantiu a independência da Babilônia, mas também pavimentou o caminho para a fundação do Império Neobabilônico, que rapidamente se tornaria a potência dominante no Oriente Próximo. O ápice do Império Neobabilônico foi alcançado sob o reinado de Nabucodonosor II, filho e sucessor de Nabopolassar, que governou de 605 a 562 a.C. Nabucodonosor II é, sem dúvida, o rei mais célebre desta dinastia, conhecido tanto por suas conquistas militares quanto por seu vasto programa de construção. Militarmente, ele consolidou o império, expandindo suas fronteiras e garantindo a supremacia babilônica sobre a Síria, o Levante e partes da Arábia. Suas campanhas mais notáveis foram contra o reino de Judá. Após várias rebeliões judaicas contra o domínio babilônico, Nabucodonosor II sitiou Jerusalém em 587 a.C., resultando na destruição do Templo de Salomão
e no cativeiro babilônico. Milhares de judeus, incluindo a elite religiosa e intelectual, foram deportados para a Babilônia, um evento que teve um impacto profundo na história judaica e na formação de sua identidade religiosa. Esse período de exílio, embora traumático, também foi um tempo de reflexão e reformulação da fé judaica. Paralelamente às suas conquistas militares, Nabucodonosor II dedicou-se a transformar Babilônia em uma das cidades mais magníficas do mundo antigo. Ele investiu massivamente em obras públicas, reconstruindo e embelezando a capital em uma escala sem precedentes. Entre suas maravilhas arquitetônicas, destacam-se os famosos Jardins Suspensos da Babilônia, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Embora sua existência exata ainda seja objeto de debate e pesquisa, as descrições antigas os retratam como uma série de terraços ajardinados, irrigados por complexos sistemas de bombeamento de água do rio Eufrates, criando uma paisagem exuberante e verdejante no meio do deserto. Outra obra-prima inquestionável foi o Portão de Ishtar, 8º portão monumental da muralha interna de Babilônia. Construído com tijolos vitrificados de um azul profundo, decorados com relevos de leões, touros e dragões, símbolos das divindades babilônicas, Ishtar, Haddad e Marduk, respectivamente. O portão abria-se para a via processional, uma ampla avenida pavimentada com lajes de pedra e ladeada por muros decorados com milhares de leões em relevo, que levava ao templo principal de Marduk, o Exagila, e ao seu zigurate colossal, o Etemenanque, que muitos acreditam ter sido a inspiração para a Torre de bíblica. Além dessas estruturas, Nabucodonosor II fortificou a cidade com muralhas duplas e fossos, construiu novos palácios, templos e canais de irrigação, transformando Babilônia em um centro urbano imponente e uma fortaleza inexpugnável. A vida cotidiana no apogeu neobabilônico era vibrante e complexa. A Babilônia era um centro cosmopolita com uma população diversificada que incluía mercadores, artesãos, escribas, sacerdotes e trabalhadores de várias etnias. A economia era baseada na agricultura intensiva, impulsionada por uma sofisticada rede de canais de irrigação, e no comércio de longa distância, facilitado pela localização estratégica da cidade. A administração imperial era centralizada e eficiente, com um vasto corpo de escribas e funcionários registrando cada transação e decreto em tabuinhas de argila. A cultura babilônica continuou a florescer, com a religião desempenhando um papel central na vida diária. O panteão babilônico, liderado por Marduk, a divindade padroeira da cidade, era honrado com rituais elaborados e festivais grandiosos, como a celebração do Ano Novo, Akitu. A educação era valorizada, com escolas de escribas ensinando a escrita cuneiforme, a matemática, a literatura e a astronomia. Os astrônomos babilônicos eram renomados por suas observações precisas dos corpos celestes e pelo desenvolvimento de um avançado sistema de cálculo astronômico que influenciaria as civilizações posteriores. A medicina também era praticada, com a existência de diagnósticos, prognósticos e tratamentos baseados em conhecimentos empíricos e mágicos. Este era o ápice de Babilônia, uma cidade que havia renascido das cinzas para se tornar a joia do mundo antigo, um império de grandiosidade e poder que, contudo, não seria eterno. Mas mesmo os impérios mais poderosos, por mais grandiosos que sejam seus feitos e construções, estão sujeitos ao fluxo e refluxo da história. A ascensão de Babilônia ao esplendor neobabilônico sob Nabucodonosor II marcou um ápice, mas como uma civilização tão grandiosa chegou ao seu fim, e o que dela permaneceu para sempre gravado na memória da humanidade. Após a morte de Nabucodonosor II, em 562 a.C.,
o vasto e poderoso império neobabilônico entrou em um período de crescente instabilidade. Seu reinado de mais de 40 anos havia proporcionado uma era de ouro, mas seus sucessores não conseguiram manter a mesma coesão e força. Os últimos reis babilônicos foram marcados por uma série de reinados curtos e turbulentos, frequentemente pontuados por intrigas palacianas e assassinatos. Amel-Marduk, seu filho e sucessor, reinou por apenas 2 anos antes de ser deposto e assassinado por seu cunhado Neriglissar. Neriglissar, por sua vez, reinou por 4 anos e, após sua morte, seu filho, Labashi-Marduk, assumiu o trono ainda criança, sendo rapidamente deposto e morto em menos de 1 ano. Essa rápida sucessão e a fragilidade da linhagem real abriram caminho para Nabonidus, um oficial sem laços diretos com a dinastia real, que ascendeu ao trono em 556 a.C. O reinado de Nabonidus foi longo, mas controverso. Ele demonstrou um fervor incomum pelo culto ao deus Luassim, em detrimento do tradicional deus Marduk, o patrono de Babilônia. Essa devoção e sua longa ausência de Babilônia, passando 10 anos de seu reinado em Teima, no deserto arábico, para restaurar santuários de Sim, alienaram a poderosa classe sacerdotal de Marduk e grande parte da população babilônica. Enquanto Nabônidos estava ausente, seu filho Belsazar atuava como regente na capital, mas a administração do império sofria. A ausência do rei e a tensão religiosa e política enfraqueceram as defesas e a moral do império, precisamente quando uma nova e formidável potência surgia no leste. Essa potência era o Império Persa Aquemênida, sob a liderança do ambicioso e carismático Ciro, o Grande. Ciro já havia unificado os reinos da Média e da Lídia, e seu olhar agora se voltava para a rica e estratégica Mesopotâmia. Aproveitando-se da impopularidade de Nabonidos e da instabilidade interna babilônica, Ciro lançou sua campanha final. A decisiva Batalha de Opis, em 539 a.C., selou o destino de Babilônia. O exército babilônico foi derrotado e, logo em seguida, a cidade de Sipar, ao norte de Babilônia, caiu sem resistência. A conquista de Babilônia por Ciro é notável por sua natureza relativamente pacífica. De acordo com as crônicas e o famoso Cilindro de Ciro, as tropas persas entraram na cidade sem saques ou destruição. Ciro se apresentou não como um conquistador, mas como um libertador, restaurando as divindades locais aos seus santuários e permitindo que os povos deportados, incluindo os judeus exilados, retornassem às suas terras. Esse evento marcou o fim da independência babilônica como um império nativo e o início de um longo período de domínio estrangeiro, primeiro sob os persas, que a transformaram em uma das capitais administrativas de seu vasto império. Babilônia permaneceu uma cidade importante sob o domínio persa por mais de 2 séculos, mas seu protagonismo político havia diminuído. No entanto, a cidade teve um breve, mas significativo, vislumbre de um possível renascimento com a chegada de Alexandre, o Grande, em 331 a.C. Após derrotar o Império Persa, Alexandre entrou em Babilônia, onde foi recebido como um libertador. Impressionado com a cidade e sua história, Alexandre tinha planos ambiciosos para a Babilônia. Ele pretendia torná-la a capital de seu vasto império, que se estendia da Grécia à Índia. Ele ordenou a restauração de templos, incluindo o grande templo de Esagila e o zigurate de Etemenanque, que se acredita ter sido a Torre de Babel bíblica. No entanto, os planos de Alexandre para a Babilônia foram interrompidos bruscamente por sua morte inesperada na cidade em 323 a.C. Após sua morte, seu império foi dividido entre seus generais, os Diádocos, e Babilônia caiu sob o controle da dinastia Seleucida. Os Seleucidas, embora herdeiros da cultura helenística e apreciadores da ciência babilônica, decidiram construir uma nova capital, Seleucia do Tigre,
a cerca de 90 quilômetros a nordeste de Babilônia. A fundação de Seleucia, com sua localização mais favorável para o comércio e defesa sob a nova ordem, drenou recursos e população de Babilônia. A partir desse ponto, o declínio de Babilônia se tornou irreversível. Lentamente, mas de forma constante, a cidade perdeu sua importância, suas estruturas caíram em ruínas e seus templos foram abandonados. A população diminuiu drasticamente e a cidade, que já fora o centro do mundo antigo, tornou-se uma fonte de materiais de construção para novas cidades nas proximidades. Por volta do 1º século depois de Cristo, Babilônia estava em grande parte deserta, uma cidade fantasma, suas gloriosas construções reduzidas a montes de tijolos e escombros, lembrando apenas um passado distante. Embora a Babilônia física tenha se desvanecido no deserto, seu legado intelectual e cultural se provou imortal, reverberando através dos milênios e influenciando civilizações subsequentes de maneiras profundas. As contribuições babilônicas para o conhecimento humano são vastas e fundamentais. No campo da astronomia, os babilônios foram observadores meticulosos dos céus, registrando movimentos planetários e fenômenos celestes com uma precisão notável. Eles desenvolveram um calendário lunar solar complexo, podiam prever eclipses e estabeleceram a base para a astrologia como a conhecemos, dividindo o zodíaco em 12 signos. Seu conhecimento astronômico foi transmitido aos gregos e romanos, e de lá para o mundo ocidental, formando a espinha dorsal de muitos dos primeiros estudos do universo. Na matemática, os babilônios foram pioneiros. Eles desenvolveram um sofisticado sistema numérico sexagesimal, ou de base 60, que ainda usamos hoje para medir o tempo, 60 segundos em 1 minuto, 60 minutos em 1 hora, e ângulos, 360 graus em um círculo. Eles eram peritos em geometria, capazes de calcular áreas e volumes, e tinham um entendimento notável de conceitos algébricos, resolvendo equações lineares e quadráticas. Tabletes cuneiformes revelam que eles já conheciam o teorema de Pitágoras muito antes de Pitágoras nascer. O direito babilônico, encapsulado no Código de Hammurabi, que examinamos no primeiro segmento, foi uma das primeiras e mais influentes compilações de leis escritas. Ele estabeleceu princípios de justiça e ordem social que influenciaram sistemas legais por toda a Mesopotâmia e além, destacando a importância da lei e da equidade na governança. Além dessas áreas, Babilônia nos legou avanços na arquitetura e engenharia, com suas imponentes zigurates, sistemas de irrigação avançados e planejamento urbano complexo. Sua literatura, como a Epopeia de Gilgamesh e o Enuma Elish, o mito da criação babilônico, ofereceu vislumbres profundos de sua visão de mundo e influenciou narrativas e temas em diversas culturas, incluindo as bíblicas. A língua acádia, em seu dialeto babilônico, serviu como uma língua franca para a diplomacia e o comércio em grande parte do Oriente Próximo por séculos. A jornada de Babilônia, desde suas modestas origens como uma cidade-estado amorita, até seu apogeu como o centro de um vasto império sob Hammurabi e Nabucodonosor II. E, finalmente, seu declínio e abandono é uma história fascinante de ascensão, glória e inevitável transformação. Babilônia não é apenas uma cidade de tijolos e argila, mas uma civilização que, por milênios, foi um farol de conhecimento, poder e inovação. Seu nome evoca imagens de jardins suspensos, torres imponentes e códigos de lei revolucionários. Mesmo que suas ruínas jazam silenciosas sob o deserto, o legado de Babilônia ressoa até hoje. Ela nos lembra da fragilidade dos impérios, mas também da duradoura capacidade humana de inovar, criar e deixar uma marca indelével na tapeçaria da história.
As sementes plantadas pelos babilônios na astronomia, matemática, direito e literatura continuam a florescer em nossa própria era, um testemunho do impacto eterno de uma das maiores civilizações da antiguidade. Se você gostou de desvendar a história completa de Babilônia conosco, não se esqueça de curtir este vídeo, compartilhá-lo com seus amigos e se inscrever em nosso canal para mais jornadas fascinantes pelo passado. Obrigado por nos acompanhar nesta incrível viagem no tempo.